Chama gêmeas. Como cada alma vive o processo. O segredo que ninguém te conta. Eu vou te contar agora. Bom, meu nome é Letícia Giacetti, sou terapeuta há 12 anos. Se você não me segue, já clica aí nesse maisinho para me seguir, que eu sempre estou trazendo conteúdo sobre relacionamentos, amor, chama gêmeas, tarô e outras terapias com as quais eu trabalho. Eu quero hoje conversar com você sobre esses segredos que ninguém te conta, dessas conexões profundas. Bom, primeira coisa é que nesse processo, em especial de chama gêmeas ou conexões também profundas, um sente demais e o outro se fecha. Um fala demais e o outro fala de menos, o outro foge. Um se expressa demais, escancara seu coração, fica pelado na frente do outro, e o outro quer se esconder dentro do buraco. No começo, tudo é lindo. Ambos se entregam, ambos reconhecem que a conexão é profunda, ambos fazem declarações de amor, ambos querem viver com a máxima intensidade tudo o que está acontecendo. Quando, geralmente, o divino masculino, e não estou falando de homem e mulher, estou falando de energia, pode ser duas mulheres, dois homens, ou a mulher com a energia do homem, enfim. Quando o divino masculino, ele percebe que a intensidade está muita, ele começa a querer fugir e ele se fecha. Isso não quer dizer que ele não sente, isso quer dizer que ele não está sabendo lidar com a intensidade, com a situação, com a relação. E ele começa a ficar confuso, porque ele nunca viveu nada igual. Relações de chama gêmeas, existe o poder de comparação entre essa situação e outras que já foram vividas. E a gente percebe, então, que, poxa, é diferente de tudo. E aí o divino masculino começa a se sentir pressionado, perseguido, mesmo que o divino feminino não esteja fazendo isso. Ele só ama demais, né? O divino feminino só ama demais, só fala demais, se escancara demais, quer se entregar, quer viver um amor loucamente como nunca viveu antes. E isso assusta o divino masculino, e ele se fecha e começam os conflitos, né? Então, o que nunca ninguém te contou é que essa relação é muito intensa, e que não é porque o outro se fecha, o outro não fala, que ele não sente, né? Mas é necessário sim clareza, é necessário sim conversa, é necessário sim uma troca mútua para que ambos sustentem essa relação. Porque se a relação tiver que ser sustentada por apenas um dos lados, em geral o divino feminino, isso não vai dar certo. E aí o buraco é mais embaixo, porque o divino feminino começa a entrar em depressão, começa a entrar em ansiedade, começa a não entender o que está acontecendo, começa a cobrar o divino masculino, e quanto mais cobra, quanto mais corre atrás, mais ele foge. Então, se você está vivendo uma relação desse tipo, eu te aconselho a se aproximar de pessoas que entendem sobre o assunto, e cuidado que aqui na rede está tendo muito charlatão. Tem muita gente falando sobre chama gêmeas sem sequer estar vivendo a dinâmica, sem sequer ser terapeuta, estragando a vida das pessoas. Então, procura saber, procura ver quantos seguidores essa pessoa tem, procura saber terapeuta de que ela é, quanto tempo ela está trabalhando como terapeuta, quanto tempo ela vive uma situação intensa desse tipo, porque senão ela vai falar besteira para você, vai alimentar falsas ilusões em você, tá? Então, se você precisa de ajuda, você comenta aqui, eu quero ajuda, eu te passo o meu WhatsApp, a gente vai marcar uma rodada de tarô, um raio-x do relacionamento, uma constelação familiar, uma mesa radiônica, qualquer coisa, mas algo que te ajude a falar, a sair dessa sofrência e a não insistir, porque uma coisa é certa, mesmo que seja uma relação de chama gêmeas, você não deve mais ficar perdendo o seu tempo insistindo com quem não quer a sua presença. Não se sinta indesejada, não entre em depressão, não entre em ansiedade por conta do que o outro está sentindo, fazendo ou pensando. Isso é sobre ele e não sobre você. E o mais importante agora nessa dinâmica é você ter o autocuidado, você cuidar de você, você se valorizar, você se amar. Porque se for para acontecer, vai acontecer da maneira que Deus preparou para que isso aconteça, ok? Escreve aqui para mim se você está vivendo uma situação dessa e da onde você está me assistindo e o horário que eu quero saber, e quero puxar a sua energia para poder mandar boas vibrações para você, tá bom? Beijo no coração, namastê.